Olá, meu nome é João. Tenho 85 anos. E hoje vou compartilhar com vocês algo que mudou completamente minha vida nos últimos anos. Eu estava perdendo minha memória de forma assustadora. Esquecia nomes de pessoas queridas, não lembrava onde havia deixado minhas coisas. Perdia o fio da conversa no meio de uma frase. Era como se minha mente estivesse se apagando aos poucos, e eu me sentia impotente diante disso. Meus filhos já falavam em me levar para consultas com especialistas, e eu via a preocupação nos olhos deles. Mas então, descobri um método natural, simples e poderoso, que devolveu minha clareza mental de uma forma que eu jamais imaginei ser possível nessa idade. Hoje, aos 85 anos, minha memória está mais afiada do que estava aos 70. Consigo lembrar de detalhes, nomes, datas, conversas inteiras. E o mais incrível, consegui isso sem remédios caros, sem tratamentos complicados, apenas com um hábito caseiro que vou revelar para você até o final deste vídeo. Se você ou alguém que você ama está enfrentando problemas de memória, esquecimentos frequentes ou aquela sensação de névoa mental, fique comigo até o final. O que vou compartilhar pode transformar sua vida como transformou a minha. Deixe eu te contar como era a minha vida antes de descobrir esse segredo. Imagine acordar todos os dias sem saber se você vai lembrar o nome dos seus próprios netos. Imagine ir ao supermercado com uma lista mental de 5 itens e voltar para casa sem nenhum deles porque você simplesmente esqueceu o que foi comprar. Essa era a minha realidade. Eu olhava para o rosto da minha esposa, com quem vivi mais de 60 anos, e às vezes demorava alguns segundos para processar quem era aquela pessoa. Esses segundos de hesitação me partiam o coração. Via a tristeza nos olhos dela quando eu perguntava algo que ela já havia me contado 3 vezes no mesmo dia. A frustração era constante. Eu tentava ler o jornal pela manhã, como sempre fiz durante toda a minha vida, mas chegava ao final da página sem lembrar o que estava escrito no início. Assistia à televisão e perdia completamente o contexto do programa. Conversas com amigos se tornaram um desafio porque eu não conseguia acompanhar o raciocínio ou contribuir de forma coerente. Comecei a me isolar. Parei de frequentar as reuniões da comunidade porque tinha vergonha de esquecer os nomes das pessoas. Deixei de jogar dominó com os amigos porque não conseguia mais me concentrar nas peças. Minha vida social simplesmente desapareceu. E o pior de tudo era a sensação de estar me perdendo. Eu não era mais eu mesmo. Aquele homem ativo, comunicativo, cheio de histórias para contar, estava se transformando em alguém confuso, calado, dependente. Meus filhos começaram a tratar assuntos importantes sem me consultar, como se eu já não fosse mais capaz de tomar decisões. E talvez eles estivessem certos em pensar assim. Eu mesmo duvidava da minha capacidade. Tinha medo de sair sozinho porque poderia me perder. Tinha medo de ficar sozinho em casa porque poderia esquecer o fogão ligado. Esse medo constante me consumia por dentro. Eu via meu futuro se desenhar de forma sombria. Uma casa de repouso, dependência total, uma vida sem autonomia, sem dignidade. Essa perspectiva me apavorava mais do que qualquer outra coisa. Tentei de tudo o que conhecia. Fiz palavras cruzadas todos os dias, tentei jogos de memória, repeti mantras e exercícios mentais que encontrava em revistas. Nada funcionava de verdade. Os esquecimentos continuavam, e eu sentia que estava lutando uma batalha perdida contra o tempo. A sensação de impotência era devastadora. Eu me perguntava, será que é assim que termina? Será que vou passar meus últimos anos sem nem mesmo lembrar quem eu sou? Foi em um momento de profundo desespero que encontrei a solução. Minha filha mais nova, a Beatriz, sempre foi muito ligada em saúde natural e alimentação. Ela vinha me visitando mais frequentemente, preocupada com o meu estado. Um dia, ela trouxe um livro antigo que havia encontrado na casa da minha sogra, que já havia falecido. Era um caderno de receitas e remédios caseiros que minha sogra havia herdado da avó dela. Beatriz estava folheando o caderno comigo quando encontramos uma anotação sobre um hábito diário que prometia manter a mente clara e forte até a velhice.
A receita falava sobre o consumo regular de uma combinação específica de alimentos que, segundo a anotação, era usada pelos anciões da família há gerações. Beatriz ficou curiosa e decidiu pesquisar sobre aqueles ingredientes. O que ela descobriu me surpreendeu completamente. Aqueles alimentos simples, que estavam ao alcance de qualquer pessoa, tinham propriedades cientificamente comprovadas para a saúde cerebral. Ela me mostrou estudos, artigos, pesquisas que confirmavam o que aquele caderno antigo já sabia há décadas. Foi um momento de revelação. Ali estava a resposta que eu procurava, escondida em um conhecimento ancestral que havia sido esquecido com o tempo. Decidi que não tinha nada a perder. Minha situação já estava crítica, então por que não tentar? Comecei a seguir aquele método exatamente como estava descrito no caderno, adaptando apenas as quantidades para tornar mais prático no dia a dia. E foi nesse momento que minha vida começou a mudar. Agora deixe eu revelar para você qual é esse segredo que transformou minha memória e minha vida. O método consiste em um hábito matinal muito simples: consumir diariamente uma combinação específica de nozes, sementes de abóbora e uma colher de azeite de oliva extra virgem, acompanhados de um chá verde. Parece simples demais para ser verdade, não é? Mas a ciência por trás disso é fascinante. As nozes são ricas em ômega 3, ácidos graxos essenciais que são fundamentais para a saúde do cérebro. Estudos mostram que o ômega 3 ajuda na comunicação entre os neurônios, protege as células cerebrais do envelhecimento e reduz inflamações que podem prejudicar a função cognitiva. As sementes de abóbora são verdadeiros tesouros nutricionais. Elas contêm zinco, magnésio, ferro e cobre, minerais essenciais para a função cerebral. O zinco, em particular, é crucial para a memória e o aprendizado. O magnésio ajuda na transmissão de sinais nervosos e protege contra a perda de memória relacionada à idade. O azeite de oliva extra virgem é rico em polifenóis, antioxidantes poderosos que combatem o estresse oxidativo no cérebro. Esse estresse oxidativo é um dos principais responsáveis pelo declínio cognitivo. Os polifenóis do azeite também melhoram a plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de formar novas conexões neurais. E o chá verde? É uma fonte incrível de antioxidantes chamados catequinas, além de conter uma quantidade moderada de cafeína que melhora o foco e a concentração, e um aminoácido chamado L-teanina, que promove relaxamento sem causar sonolência. A combinação de cafeína e L-teanina no chá verde cria um estado de alerta calmo, perfeito para a clareza mental. O que torna essa combinação tão poderosa é a sinergia entre esses alimentos. Eles trabalham juntos, potencializando os benefícios uns dos outros. As gorduras saudáveis das nozes e do azeite ajudam na absorção de nutrientes, enquanto os antioxidantes protegem essas gorduras de oxidação no corpo. É uma fórmula perfeita, criada pela natureza e refinada pela sabedoria ancestral. Agora vou te ensinar exatamente como eu faço esse hábito todos os dias. É muito simples e leva menos de 10 minutos pela manhã. Eu acordo e antes do café da manhã preparo minha poção da memória, como minha esposa gosta de chamar. Primeiro pego 5 nozes inteiras. Não precisa ser mais do que isso. 5 nozes fornecem a quantidade ideal de ômega 3 sem exagerar nas calorias. Eu as quebro com um quebra-nozes e separo as metades. Em seguida, pego uma colher de sopa bem cheia de sementes de abóbora. Podem ser cruas ou levemente torradas, tanto faz. Eu prefiro as cruas porque acho que preservam melhor os nutrientes. Coloco as nozes e as sementes em uma tigelinha. Então, adiciono uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem de boa qualidade. É importante que seja extra virgem, porque esse tipo mantém todos os polifenóis intactos. Misturo tudo na tigelinha e como devagar, mastigando bem cada porção. Enquanto como, preparo meu chá verde. Uso um saquinho de chá verde orgânico ou uma colher de chá das folhas soltas. Coloco água quente, mas não fervendo. Isso é importante porque a água muito quente pode destruir alguns dos compostos benéficos do chá. Deixo o chá em infusão por 3 a 5 minutos.
Se deixar mais tempo, fica muito amargo. Retiro o saquinho ou coo as folhas e bebo o chá ainda morno, enquanto termino de comer as nozes e sementes. Faço isso todos os dias, sem exceção. Mesmo quando viajo, levo meus ingredientes comigo. A consistência é fundamental para que o método funcione. Algumas dicas importantes. Não substitua o azeite por outros óleos. Somente o azeite de oliva extra virgem tem o perfil correto de polifenóis. Não exagere na quantidade de nozes porque, apesar de saudáveis, são calóricas. 5 nozes por dia é o ideal. Se você não gosta de chá verde, pode começar com uma versão mais suave. Mas não desista dele porque é parte essencial do método. E nunca adicione açúcar ao chá. Isso anula muitos dos benefícios. Se precisar adoçar, use no máximo meia colher de chá de mel puro. Os resultados que obtive com esse método simples foram absolutamente transformadores. Não foi da noite para o dia, mas foi surpreendentemente rápido. Nas primeiras 2 semanas, comecei a perceber pequenas mudanças. Eu conseguia acompanhar melhor as conversas. Não precisava mais perguntar às pessoas o que elas haviam acabado de dizer. Lembrava onde tinha deixado minhas coisas com mais facilidade. Eram pequenas vitórias, mas para mim significavam o mundo. Depois de 1 mês, as mudanças eram inegáveis. Eu voltei a ler o jornal pela manhã e realmente absorvia as informações. Conseguia assistir a um filme do início ao fim e lembrar da história completa. Meus filhos começaram a notar a diferença. Eu participava das conversas familiares de forma ativa, contribuindo com ideias e lembrando de coisas que eles mencionavam. A expressão de alegria e alívio nos rostos deles era indescritível. Com 2 meses eu estava praticamente outra pessoa. Voltei a jogar dominó com meus amigos e ganhei várias partidas. Eles brincavam dizendo que eu estava trapaceando porque minha memória estava melhor do que a deles. Retomei minhas atividades na comunidade e as pessoas comentavam sobre como eu estava renascendo. Mas os benefícios foram além da memória. Minha disposição mental melhorou drasticamente. Acordava com mais energia, com vontade de fazer coisas. A névoa mental que me acompanhava constantemente simplesmente desapareceu. Eu me sentia presente, consciente, vivo. Meu humor também mudou. Voltei a sorrir mais, a fazer piadas, a aproveitar os momentos com minha família. A depressão silenciosa que havia se instalado por causa da perda de memória foi embora. E algo que me surpreendeu muito: meu sono melhorou. Eu dormia melhor e acordava mais descansado, o que também contribuía para minha clareza mental durante o dia. Hoje, passados mais de 2 anos desde que comecei esse hábito, posso dizer com total segurança que minha qualidade de vida é incomparavelmente melhor. Consigo administrar minhas próprias finanças novamente, tomar decisões importantes, cuidar da minha casa. Recuperei minha independência e minha dignidade. Voltei a ser quem eu sempre fui. Conheço outras pessoas que experimentaram esse método depois que compartilhei com eles. Dona Maria, uma vizinha de 78 anos que também sofria com esquecimentos, começou a fazer o mesmo hábito. Ela me contou que, depois de algumas semanas, conseguiu voltar a fazer as receitas complexas de bolo que ela havia esquecido. Seu Ricardo, um amigo de 82 anos, disse que conseguiu voltar a dirigir com segurança depois de anos, evitando porque se sentia inseguro mentalmente. Esses relatos me enchem de alegria, porque mostram que não sou um caso isolado. Esse método realmente funciona. Agora eu quero fazer um convite para você. Se você está enfrentando problemas de memória, esquecimentos, dificuldade de concentração, ou conhece alguém que está passando por isso, experimente esse método por pelo menos 30 dias. Dê uma chance real para esses alimentos naturais trabalharem no seu organismo. Não custa nada tentar. Os ingredientes são acessíveis e o hábito é simples de manter. Você não tem nada a perder e pode ganhar sua clareza mental de volta, como eu ganhei. Comece amanhã mesmo. Vá até uma loja de produtos naturais ou até mesmo um supermercado comum e compre nozes, sementes de abóbora, azeite de oliva extra virgem e chá verde. Separe 10 minutos da sua manhã para esse ritual. Faça disso uma prioridade porque sua saúde mental merece essa atenção.
e seja consistente. Não pule dias. A consistência é o que traz os resultados. Anote em um caderno como você se sente a cada semana. Registre suas pequenas vitórias, os momentos em que perceber que sua memória está melhorando. Isso vai te motivar a continuar e também vai servir como prova do quanto esse simples hábito pode transformar sua vida. Compartilhe esse conhecimento com pessoas que você ama. Se você tem pais, avós, tios, amigos que estão enfrentando problemas de memória, mostre esse método para eles. Você pode estar mudando a vida dessas pessoas de forma profunda. Eu não sou médico, não sou cientista. Sou apenas um senhor de 85 anos que encontrou uma solução natural e poderosa para um problema que estava destruindo minha vida. E agora estou compartilhando essa solução com você porque acredito que todo mundo merece envelhecer com dignidade, com a mente clara e com a capacidade de aproveitar cada momento. Antes de terminar, quero deixar claro que esse método não é mágica, mas é ciência combinada com sabedoria ancestral. Os resultados dependem da sua consistência e do seu comprometimento. Algumas pessoas podem ver resultados mais rápidos, outras podem demorar um pouco mais. Cada organismo é único, mas se você der uma chance honesta para esse hábito, acredito que você vai se surpreender com os benefícios. É importante também mencionar que esse método não substitui acompanhamento médico se você tiver problemas graves de saúde. Se você tem alguma condição médica diagnosticada, converse com seu médico antes de fazer qualquer mudança significativa na sua alimentação. O que estou compartilhando aqui é minha experiência pessoal e o que funcionou para mim. Use esse conhecimento com sabedoria e responsabilidade. Cuide da sua saúde de forma integral. Alimente-se bem, beba água, durma adequadamente, mantenha-se ativo fisicamente dentro das suas possibilidades, cultive relacionamentos saudáveis. A memória e a saúde cerebral dependem de um conjunto de fatores, e esse hábito matinal é uma peça importante desse quebra-cabeça. Mas todas as peças precisam estar no lugar para você ter os melhores resultados possíveis. Não subestime o poder dos pequenos hábitos diários. Foi um hábito simples, que leva menos de 10 minutos por dia, que me devolveu minha vida, e pode fazer o mesmo por você. Agora eu gostaria muito de ouvir você. Deixe aqui nos comentários sua idade e de onde você está assistindo. Escreva também se você ou alguém próximo enfrenta problemas de memória. Vamos criar uma comunidade de apoio onde podemos compartilhar experiências e nos encorajar mutuamente. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E se você experimentar esse método que compartilhei hoje, volte aqui daqui a algumas semanas e conte os resultados. Quero muito saber como foi sua experiência. Se este vídeo foi útil para você, se você aprendeu algo valioso que pode melhorar sua vida ou a vida de alguém que você ama, por favor, deixe seu like. Esse simples gesto me ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. Compartilhe este vídeo com seus familiares, amigos, vizinhos, colegas. Você pode estar mudando a vida de alguém com esse compartilhamento. E se você ainda não é inscrito no canal Sabedoria dos Mais Velhos, clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui, compartilhamos conhecimentos valiosos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, sempre com base na experiência real de quem já viveu muito e tem sabedoria para compartilhar. Acredito profundamente que a experiência dos mais velhos é um tesouro que precisa ser preservado e transmitido. Por isso criei este canal, para que pessoas como eu possam ajudar outras pessoas a viverem melhor, com mais saúde, alegria e propósito. Envelhecer não precisa ser sinônimo de perda. Podemos envelhecer com força, com clareza mental, com autonomia. E esse é o meu desejo para você. Que você tenha uma vida longa, saudável e plena de significado. Que sua mente permaneça afiada e sua memória seja sua companheira fiel até o último dia. Que você possa lembrar de cada momento especial, de cada pessoa amada, de cada conquista. Essa é minha mensagem de coração para coração.
Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Sua presença e atenção significam muito. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua jornada. Um grande abraço do João e lembre-se, sua memória é preciosa. Cuide dela com carinho e atenção. Até logo.